Boa noite a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 24 de março de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é? Então, hoje temos a nossa lição de número 83, estamos na segunda revisão. Hoje é a nossa terceira lição da segunda revisão e vamos revisar estas ideias hoje. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não tenho nenhuma função senão aquela que Deus me deu. Esse reconhecimento me libera de todo o conflito, pois significa que não posso ter metas conflitantes. Como um só propósito, estou sempre certo do que fazer, do que dizer e do que pensar. Todas as dúvidas têm que desaparecer no momento em que reconheço que a minha única função é a que Deus me deu. Aplicações mais específicas dessa ideia podem tomar estas formas. A minha percepção disto não muda a minha função. Isto não me dá uma função diferente daquela que Deus me deu, né? Esta situação, este relacionamento, né? O que quer que seja que você esteja enfrentando aí na sua vida hoje. Acho que assim fica melhor, né? Mais perto. Que eu não use isto para justificar uma função que Deus não me deu. E a lição 66, a minha felicidade e a minha função são uma só. Todas as coisas que vêm de Deus são unas, vêm da unicidade e têm que ser recebidas como uma só. O cumprimento da minha função e a minha felicidade, o cumprimento da minha função é a minha felicidade, porque ambas vêm da mesma fonte, isto é, a minha função e a minha felicidade, elas vêm da mesma fonte. E eu tenho que aprender a reconhecer o que me faz feliz, se quero achar a felicidade. Algumas formas úteis às aplicações específicas dessa ideia são: isto não pode separar a minha felicidade da minha função. A unicidade da minha felicidade e da minha função permanece inteiramente inalterada por isto. Nada, incluindo isto, pode justificar a ilusão de felicidade à parte da minha função, né? Separada da minha função. Então, a minha única função é a que Deus me deu. E a minha felicidade e a minha função são uma só. Muito bem. Passamos para a leitura do livro do Alan Watson e do Robert Perry, lição 83, dia 24 de março, a revisão das lições 65, a minha única função é a que Deus me deu, e a lição 66, a minha felicidade e a minha função são uma. Estar sem objetivos, ele vem para o comentário, né? Estar sem objetivos conflitantes na vida é uma bênção maravilhosa. Na maior parte do tempo, eu me aborreço com objetivos conflitantes. Eu quero fazer exercícios, mas eu tenho um prazo para atender no meu trabalho. Eu quero gastar tempo com os meus amigos, mas o meu programa, eu quero passar tempo com os meus amigos, mas o meu programa de TV favorito está passando. E por aí vai. Eu sou capaz de tomar consciência de que a minha única função é aquela que Deus me deu, o perdão, ou simplesmente ser feliz, em vez de estar zangado ou aborrecido. E então, quando eu tomo consciência disso, as coisas se tornam maravilhosamente claras. Meu objetivo se torna estar em paz, ser feliz, estar sereno e não ser afetado por aquilo que me rodeia.
o que fazer, o que dizer e o que pensar. Simplesmente vêm para mim, né? Chegam para mim, né? Talvez eu me dê conta de que o que não faz, não, o que não tem uma verdadeira, o que isso, perdão. Talvez eu me dê conta de que não faz realmente diferença se eu faço exercício físico ou se eu escrevo. Talvez eu me dê conta de que um ou o outro podem esperar. Isto é, eu posso esperar para fazer o meu exercício físico, ou eu posso esperar para escrever, se isso é o meu prazo no meu trabalho. Me lembrar de que o meu único objetivo verdadeiro de alguma forma, ele ordena tudo mais, né? Quer dizer, quando eu busco o meu único verdadeiro objetivo, todo o resto na minha vida vai se ordenar por si só, tá? Eu costumava pensar que quando eu tinha um conflito, a única forma de ficar em paz novamente era tomar uma decisão para resolver o conflito. E isso raramente funcionava. Usualmente, quando eu fazia a minha escolha, eu sentia algum transtorno, algum aborrecimento, por causa daquilo que eu estava deixando por fazer, ou alguma perda com aquilo que eu não poderia fazer por causa da minha escolha. Isto é, assistir TV ou passar um tempo com os meus amigos, ou uma outra coisa que eu teria que sacrificar. Ele coloca o sacrifício entre aspas. Ultimamente, eu comecei a tomar consciência de que se eu coloco o objetivo de ficar em paz no topo da lista, se eu escolho estar em paz em primeiro lugar, antes de tomar a minha decisão, talvez tomando um minuto para apenas fechar os meus olhos e me aquietar, me lembrando de quem está comigo, e ele bota esse quem com letra maiúscula, né? A decisão se torna simples e não há um senso de sacrifício. Quando eu coloco a paz em primeiro lugar, eu apenas sei o que fazer, né? O que é isso? Colocar a minha paz em primeiro lugar. É eu começar o meu dia, antes de tudo, entrando em meditação e entrando em conexão com o meu Criador. É disso que ele está falando, né? Essa é a primeira decisão de todas. Essa é a decisão que nós tomamos que vai ordenar todo o nosso dia. E se nós nos habituamos a fazer isso, por consequência, as nossas vidas vão ser completamente ordenadas. Porque estaremos tomando essa decisão como a primeira decisão do dia. Essa é a forma de ser feliz. A minha função é aquela que está com a minha felicidade. Se eu posso estar em paz, deixando ir todas as minhas mágoas, as pequenas exigências que eu constantemente faço da vida, então eu estou feliz, né? Se eu deixo ir as minhas exigências de que a vida seja desse jeito ou do outro, né? Assim como o perdão, a felicidade é uma escolha que eu posso fazer a qualquer momento. Eu hoje notei que os exemplos que foram dados das diferentes formas de aplicar a ideia em situações específicas parecem enfatizar um tipo de negação. Eles destacam que a situação ou a forma através da qual eu percebo essa situação não pode nos afetar se nós escolhermos que não podem nos afetar. O modo como eu percebo essa situação não muda a minha função. Não me dá uma função diferente, nem justifica selecionar um objetivo diferente daquele objetivo que Deus me deu. Não importa o que eu veja, não importa o que aconteça, nada irá alterar o fato de que a única forma que eu encontrarei
pela qual eu encontrarei a felicidade será através de realizar a minha função de perdão, bênção e paz. Não há felicidade separada da minha função. E eu sou enganado por uma ilusão sempre que eu penso que há. Eu espero encontrar a felicidade sendo indulgente com as preocupações, justificando a minha raiva, sendo indulgente com os meus apetites, ou lambendo as minhas feridas de dor e sofrimento? Isso nunca vai acontecer. Apenas no perdão, apenas na liberação de todos e de tudo, das minhas exigências e das minhas expectativas, apenas em quieta paz mental, eu encontrarei a minha felicidade. Uau! Muito bom esse texto, né? Um texto curto, mas maravilhoso. A minha única função é a que Deus me deu. A minha percepção dessa situação não muda a minha função. Não me dá uma função diferente daquela que Deus me deu. E que eu não use essa situação para justificar uma função que Deus não me deu, né? E isso, a minha felicidade e a minha função são uma só. E isso não pode separar a minha felicidade da minha função. A unicidade da minha felicidade e da minha função permanece inteiramente inalterada por isto. Nada, incluindo isto, pode justificar a ilusão de felicidade à parte da minha função. Muito bem, meus queridos, muito bem. Então, continuamos aqui falando da nossa função como filhos de Deus, né? Do que nós temos que trazer para o mundo. Na verdade, nós passamos a maior parte do nosso tempo olhando para o mundo e pensando o que o mundo pode nos dar, para que nós possamos, enfim, ter paz, para que nós possamos, enfim, sermos felizes, né? E aí o curso vem e diz pra gente que na verdade é ao contrário, né? Com aquela célebre frase que eu adoro, a única coisa que está faltando numa situação na sua vida é aquilo que você não está dando. É o perdão que você não está dando, é o amor que você não está dando, é a libertação do outro das suas demandas, das suas exigências, daquilo que você gostaria que fosse, do seu roteiro para aquela situação que você não está dando, né? Então, talvez hoje seja um belo dia para que nós possamos liberar os outros das nossas expectativas, né? Eu queria agradecer a vocês, vocês têm escrito bastante comentários aqui, né, nos vídeos, eu agradeço por todos eles, leio todos eles, dou coraçãozinho em todos eles, leio com carinho, tento entender muitas vezes a mensagem que vocês estão querendo me transmitir, né? E hoje eu recebi uma mensagem hilária, que eu não me lembro de quem foi, agora eu não posso pegar o outro telefone para ler. Mas uma de vocês falou assim, que o gorrinho da discórdia, que por sinal acho que ele tá aqui, ó, o gorrinho da discórdia. Gorrinho da discórdia, ele tem que, na verdade, ser renomeado para o gorrinho da vitória. Então, sem querer, essa aluna que fez esse comentário sobre o gorrinho, né? Que uma colocou alguns dias que era o gorrinho da discórdia, que queria ver o gorrinho da discórdia, né? E a outra falou que tem que ser renomeado para o gorrinho da vitória, que eu amei. Eu amei as duas expressões, né? Tanto o gorrinho da discórdia quanto o gorrinho da vitória. Por quê? Quando a gente olha para a história, né, que eu contei para vocês do meu ex-namorado, a gente pensa assim, bom, foi esse gorrinho, foi a situação do gorrinho, claro que não foi só a situação do gorrinho, né? Mas aquilo ali foi como se fosse, para mim, o cutucão final do Divino Espírito Santo, né? Falando assim, ó, depois disso você fica... Vamos lá, né, Jaqueline? Cai na real. Então, aquilo ali trouxe a discórdia que me obrigou a sair do meu ego e a colocar um ponto final naquele relacionamento,
que infelizmente era muito destrutivo para mim. Infelizmente, tá? Eu vivia um momento da minha vida em que a minha vibração era muito baixa, a minha energia era muito densa, e eu encontrei um mestre, que foi esse meu ex, foi um grande mestre na minha vida, eu agradeço dele até hoje, agradeço a ele até hoje, foi um grande salvador na minha vida, um grande salvador. E aí aquela discórdia, que na verdade não houve discórdia nenhuma, porque não houve briga, não houve discussão, houve simplesmente como é que eu vou dizer para vocês? Uma tomada de consciência, né? Então o gorrinho virou o gorrinho da discórdia porque acabou sendo responsável pelo fim do relacionamento. Mas aí, como eu falei para vocês no vídeo, acho que de anteontem, a consciência que chegou para mim é que eu realmente tinha tomado a decisão certa quando eu pulei fora. Então a aluna botou hoje que tem que ser renomeado gorrinho para gorrinho da vitória, né? Então aí nós estamos vendo as duas percepções. A percepção do ego, que foi anotada, não estou dizendo que a expressão gorrinho da discórdia está errada, não, de jeito nenhum. Mas foi aquela percepção daquele momento. Depois, quando o tempo passa, a gente vê que, na verdade, a vitória estava disfarçada de discórdia. Então, quantas vezes nas nossas vidas nós não julgamos precipitadamente uma dada situação que está nos acontecendo como um fracasso, como uma derrota, como uma dor, uma tristeza, porque foi o que eu falei para vocês no dia que eu contei a história que aconteceu, né? Foi muita tristeza, foi muita dor, porque, cara, era uma pessoa que eu gostava demais da conta, mas demais da conta. Depois eu fui entender que aquilo não era amor, aquilo era apego, aquilo era codependência, aquilo era doença, aquilo era paixão, né? Desejo, aquilo não era amor. Por quê? Porque amor é aceitar o outro no ponto em que ele tá, né? De certa maneira, talvez o grande ato de amor, que foi um grande ato de aceitação, foi ter pulado fora, né? E aí, quantas vezes nós não confundimos uma situação que, na verdade, é uma vitória com um fracasso? Ou uma situação que, na verdade, é um fracasso com uma vitória. Não é? Não é assim? E quando a gente aprende, quando nós aprendemos com a prática do curso, aqui todo dia, né, com aquela ferramenta lá, aquele cinzel lá, batendo nas pedras da programação do ego, né, quebrando, 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 quebrando. Quando a gente aprende a desenvolver essa mentalidade fundamentada no perdão, fundamentada na aceitação da realidade tal qual ela se apresenta, então a vida fica muito mais fácil. Gente, a dor continua, mas o sofrimento ele é praticamente extinto, né? O sofrimento é praticamente extinto. Você já deve estar percebendo isso na sua vida, né? Eu não olho mais para o outro apontando o dedo. O que você me fez? Porque eu me lembro que quando eu estou apontando um dedo para o outro, tem três aqui apontando para mim, né? Eu olho para aquela situação que está me acontecendo como uma projeção do meu conteúdo mental, como uma lição que eu preciso aprender, que me fará bem aprender. Uma coisa que eu não quero deixar de repetir aqui para vocês é que quando nós nos recusamos a aprendermos uma lição, essa lição ela vai ter que se repetir de uma maneira mais intensa, mais violenta, né? Então, que nós possamos nos abrir para aprender de primeira, né? Então veio a lição, pá, eu quero aprender. Eu quero aprender aqui e agora, né? E quero contar para vocês hoje foi o encerramento do primeiro workshop, que foi o workshop que a gente fez com Cryo, né? O primeiro intensivo. No final de semana que vem tem o próximo, que é um intensivo de Páscoa,
e que vai ser a energia de Jesus Cristo o tempo inteiro. Inclusive, tá vindo para cá uma menina maravilhosa que canaliza a energia de Jesus. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje? Do que eu vivi no dia de hoje? A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que nós ouvimos como mensagem final de Cryon, né? De Lee Carroll, Monica Moroni e finalmente de Cryon, aquela mensagem que eu tô trazendo para vocês nos últimos 3 anos. A mesma mensagem, colocada de uma forma diferente, com uma outra linguagem, mas a mesma mensagem. Se você está num caminho de luz, então está sendo facultada a você a possibilidade de aprender através do amor. E não mais precisar aprender através do sofrimento. Então, toda aquela bagagem emocional, aquelas coisas do nosso passado que nós estávamos carregando e sobre as quais nós trabalhamos muito no ano passado, na nossa jornada de cura da criança interior, então aquilo está sendo disperso, está saindo do nosso campo. Por quê? Porque nós estamos pegando a tal da onda ascensional. Nós estamos surfando nessa onda de luminosidade, tá? Essa é a sua possibilidade hoje. Uma aluna escreveu assim, hoje, eu não me lembro o nome dela, ela botou assim, há 2 anos atrás eu fiz um curso de Ho Oponopono e eu estou certa de que nós estamos no caminho certo. Eu não sei. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o que eu disse ontem. Eu estou certa do que faz com que eu me sinta bem. E sobre essa frase, eu vou dizer uma frase que eu aprendi com Cryon nesses últimos 4 dias. Muito libertadora também. Eu não sei aquilo que eu não sei. Eu não sei aquilo que eu não sei, né? E essa frase, ela nos impede de ficarmos criando delírios nas nossas mentes. Os delírios, eles vêm da nossa falta de compromisso com o nosso terceiro compromisso. Eu acho que é o terceiro, né? Ou é o segundo, eu não me lembro. Não tirar conclusões, não fazer julgamentos, né? E isso é extremamente libertador. Então, eu vou deixar vocês com essa frase. Essa frase é muito boa para pessoas como eu, pessoas que são extremamente mentais. Aquilo que eu não sei, eu não sei. Eu não sei aquilo que eu não sei. O que eu posso dizer de mais legal também que eu ouvi hoje, que eu acho que vai deixar vocês muito felizes? Já disse isso em lives, já disse, mas eu vou repetir com informação do Cryon, né? Eu sei que tem muita gente aqui no canal que é fã do Cryon, assim como eu, né? E realmente esses dias com eles foi maravilhoso, né? A gente tirou uma foto do grupo e depois eu posto no Instagram. Eu tô esperando para receber. Passamos da linha de um Armagedon na Terra. Não teremos terceira guerra mundial, não teremos a 5ª extinção em massa dos seres humanos do planeta Terra. Ouvi isso aqui. Já sabia, tinha ouvido por outras fontes, né? O David Wilcock, meu mestre, fala muito disso. E o Cryon repetiu a mesma coisa. Conseguimos ancorar tanta luz dentro do planeta Terra que nós liberamos o planeta desse fim catastrófico. Jaque, mas você falou anteontem que tem uma linha, tem uma paralela dimensional em que a Terra, em que as pessoas vão continuar vibrando na terceira dimensão. Sim, mas sem Armagedon, tá? Sem terceira guerra mundial. Outra coisa que eu ensinei para vocês, que eu tenho falado sobre isso para vocês, ensinado sobre isso para vocês várias vezes e vou repetir, que eu vi no workshop. Quando você vira uma situação desagradável se desenrolando, isso foi falado anteontem por conta da história lá do massacre na Rússia,
Se você for um empata, não comece a se ver sofrendo junto com aquelas pessoas. Visualize um final positivo. Visualize uma solução. Visualize as pessoas resolvendo as suas questões. E aí você vai estar ajudando, através da sua conexão com aquelas pessoas que lá estão, porque a filiação é una na mente, a que aquela situação se resolva o mais rapidamente possível para todos os envolvidos, da melhor forma possível, né? Meus queridos, minhas queridas, é agora ou nunca, né? A humanidade está tomando uma decisão. Muitas pessoas estão hoje no processo de escolher qual paralela dimensional, qual linha elas vão seguir junto com o planeta Terra. A linha que permanece vibrando no que é denso, no pecado, na culpa, no medo, na negatividade, na falta, na escassez, na pobreza, no ódio, na guerra, na doença, na morte, em tudo de ruim, ou na nova era do planeta, na era de ouro para o planeta Terra. Então é essa escolha que muitas pessoas estão fazendo hoje. No meu humilde entendimento, eu creio que nós que estamos aqui engajados numa prática diária de conexão com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo, e preparem-se, porque a Páscoa desse ano vai ser fatal, né? E eu já contei para vocês que a Páscoa é o meu feriado santo favorito, né? Eu não ligo para Natal, até porque eu sei que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, né? Eu nunca liguei para Natal. Nem quando eu era criança eu ligava muito, não dou a mínima para o Natal. Mas a Páscoa eu sempre amei, né? E aí nós vamos ter a Páscoa no final de semana que vem, preparem-se. Então hoje nós estamos aqui nesse trabalho, tentando diariamente nos conectar com essa consciência crística, com o Divino Espírito Santo, pedindo orientação, pedindo ajuda, pedindo sabedoria, pedindo para que clareie as nossas mentes, né? Muito bem. E aí? Então eu acho que nós já fizemos a nossa escolha. Concordam comigo? Nós já fizemos a nossa escolha. E o que nós estamos fazendo hoje é trabalhando para ancorar uma quantidade de luz suficiente que permita que outras pessoas que estão oscilando entre a Terra que continua vibrando no sistema de pensamento do ego e a Terra que vai vibrar de uma vez no coletivo, no sistema de pensamento do Espírito Santo, que essa pessoa possa vir com a gente. Então essa é a nossa tarefa. Ancorar a luz. Como é que você vai ancorar essa luz? Através da sua prática diária, da sua meditação, da sua oração, da sua prática com as lições do livro de exercícios. Tá bom? Então, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu hoje, né? Hoje nós ouvimos coisas maravilhosas. Hoje nós recebemos mensagens que foram muito pessoais, né? Que eu não vou compartilhar com vocês, porque foram mensagens que foram dadas para aquele grupo, né? Que estava unido. Nós tivemos um grupo maravilhoso, a energia fluiu lindamente. Eu não vi nenhum tipo de conflito, nenhum, não vi nada. Eu vi os nossos 4 mestres numa harmonia absurda, cada um com a sua natureza única e perfeita, porque são 2 homens absolutamente diferentes e 2 mulheres absolutamente diferentes. E a energia fluía, era como se eles estivessem num compasso, numa dança, numa coisa assim linda, né? Então nós ouvimos mensagens muito pessoais, né? Eu recebi hoje várias orientações pessoais a respeito de como continuar o meu trabalho com vocês, e aconteceu uma coisa muito curiosa, muito curiosa. Durante a primeira sessão de meditação da manhã, eu comecei a visualizar e a receber as mensagens dos meus antepassados,
né? E muita luz vindo dos meus antepassados, muitas mensagens. E eu falei assim, caraca, o que os meus antepassados vieram fazer aqui, né? No workshop do Cryon, nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, enfim. Eu recebi, eu me comuniquei, eu agradeci, eu falei, agora vocês têm que me ajudar a pagar essa viagem, né? E eu fluí. Quando deu o intervalo para a gente fazer o nosso lanchinho, no meio da manhã, eu fui abrir o meu celular. E eu abri uma mensagem do meu grupo na Seichonoye que eu não tinha aberto até então. E tava lá. Hoje, eu me esqueci, né? Mas foi a cerimônia da festividade do Santuário Roso, que é a festividade de celebração e de gratidão aos antepassados. E vocês hão de lembrar que no carnaval, há 40 dias atrás, quase 35, eu estava lá em Ibiúna, na Academia de Treinamento Espiritual. E o que aconteceu? Eu fiz os registros espirituais de todos os meus antepassados, dos quais eu pude ter acesso aos nomes. Eu consegui até os meus bisavós, paternos e maternos. Então, aqueles registros foram celebrados hoje. Então, meus antepassados hoje, como eu estou 4 horas na frente de vocês, quando eu estava lá meditando, 10 horas da manhã, a festividade do Santuário Roso já tinha terminado e os meus antepassados tinham recebido aquela quantidade de luz imensa que eu mandei para eles, quando eu fiz os registros espirituais que foram convocados hoje lá na cerimônia. Então, eles apareceram na meditação do Stargate. Então, isso é para vocês saberem que realmente, gente, o tempo e o espaço são uma ilusão. E que há uma maneira também possível para você hoje de curar os seus antepassados, que estavam muitas vezes completamente dominados pelo sistema de pensamento do ego e que tiveram vidas possivelmente muito sofridas, né? E que talvez tenham tido vidas também nas quais eles possivelmente fizeram muitas pessoas sofrerem por ignorância, né? Quando eu faço o outro sofrer, eu também estou sofrendo, né? Porque eu e o outro somos um. Então, só queria fechar o vídeo contando isso para vocês aqui, para vocês verem como é o mundo espiritual, né? Nós sempre recebemos as informações que nós precisamos ter para que possamos saber que estamos efetivamente seguindo no caminho certo, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Esses próximos dias, eu vou ter um descansozinho aí e a gente talvez possa conversar um pouco mais. Tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.